muito louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela intercessão dessa igreja, pela oração de vocês. Muitos aqui sabem que eu passei por uma cirurgia no final do ano e a cirurgia deu algumas complicações. E eu estar de pé aqui pregando e com praticamente nada de sequela, milagre de Deus, bênção de Deus. Eu fiz uma cirurgia na coluna e tive que reoperar por causa de infecção. E rapidinho, vou te contar esse testemunho, se você não sabe, e havia uma grande chance da infecção ser uma infecção óssea, que é uma das infecções mais difíceis de serem tratadas. E da última vez que eu fui no médico, o médico viu os exames e falou, olha só, se teve infecção óssea, nenhum exame mostra mais nada. Eu não posso nem afirmar que realmente existiu, mas na cirurgia que eu fui fazer, estava lá. Eu estava sendo reoperado por causa de uma infecção óssea. E eu estou aqui, de pé, andando, pregando, louvando a Deus. E eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Vocês sabem que toda vez que eu venho aqui eu falo isso, eu realmente tenho que honrar a vida da pastora Rosângela, é minha amiga, é minha irmã, caminhamos juntos, nossa família, com a família dela já há alguns anos. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida do Ronald, pela vida do Abner. Vir aqui também estar sempre com a pastora Natasha, com o pastor Felipe, que são nossos filhos no ministério, na fé. E estar aqui vendo vocês é sempre uma alegria. Eu quero nessa noite falar sobre algo que realmente, se a gente combinasse tudo para esse momento, para essa noite, a gente não conseguiria ser tão perfeito. Porque eu quero falar exatamente sobre sermos uma igreja multigeracional. Sobre sermos uma igreja que vive um avivamento onde a multiplicação de gerações ela aconteça. Eu não sei, eu tenho um livro muito antigo, já de algum tempo, que o título desse livro é assim, Por que tarda o avivamento? Eu não sei quantos aqui já leram esse livro. Eu não sei quantos de vocês já se fizeram essa pergunta, ou se fazem, ou estão agora fazendo essa pergunta. Eu creio que nós deveríamos fazer isso como igreja. Porque eu creio que nós vivemos um momento muito decisivo na igreja e na sociedade. Porque as coisas, pela forma com que elas estão caminhando no mundo, elas não vão mudar e não vão melhorar. A não ser que uma igreja viva, poderosa, se levante nessa geração para fazer a diferença onde está. E onde está essa igreja? Onde estão esses discípulos e discípulas? E eu quero até te levar a pensar além disso. Na verdade, todos nós, eu e você, que já nos entregamos a Jesus, nós nos tornamos discípulos de Cristo. Mas quando nós somos enviados por Deus, Deus não nos envia como discípulos, Deus quer nos enviar como discipuladores. Deus quer nos enviar como pessoas que vão reproduzir aquilo que estão recebendo de Deus, ou que estão recebendo de homens e mulheres de Deus, que Ele colocou nas nossas vidas. O mundo precisa de referências, de referenciais. E as referências desse mundo não vão estar lá fora. Eu não sei se você está entendendo isso. As referências desse mundo precisam vir do meio do povo de Deus. Eu quero ler com você um texto que está em Gênesis capítulo 30, versos 37 a 39. Se você
quiser abrir, ou se você for acompanhando só a leitura comigo. Um momento decisivo na vida de Jacó. Um momento onde ele precisava tomar uma decisão, uma atitude. Ele trabalhou muito, por muito tempo, mas não via o fruto do seu trabalho. Não conseguia enxergar o impacto de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que ele fez por Labão. E aí ele tem um momento decisivo na sua vida, nesse texto. Gênesis capítulo 30, versículos 37 até o 39. Se você pudesse, fica de pé comigo para a gente ler esse texto. Acompanha comigo. Diz assim a palavra de Deus: Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água, e como acasalavam quando vinham beber. As ovelhas ficaram prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Feche os seus olhos. Eu sei que a gente já orou, o pastor Felipe já orou, mas eu quero que você feche os seus olhos e que você ore comigo. Fale assim: Deus, eu quero ouvir a tua voz essa noite. Eu preciso sair daqui tocado pelo Senhor e pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, é só o Senhor que pode fazer, só o Senhor que pode tocar, só o Senhor que pode trazer revelação. Deus, e eu quero colocar minha vida mais uma vez nas tuas mãos, e essa igreja, e esse ambiente, que o Senhor flua, e a tua palavra, ó Deus, possa fluir no nosso meio com graça, com poder, com misericórdia, com unção, e que traga revelação aos nossos corações. Sejamos tocados profundamente pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Jesus, quando ele está... O Evangelho de João é o evangelho que trata mais sobre quem é Jesus, ou quem ele era, o que ele representava. No Evangelho de João, e eu até muitas vezes recomendo, quando eu estou consolidando alguém que está nascendo realmente na fé, o primeiro livro da Bíblia ler o Evangelho de João, porque ele vai falar sobre quem é Jesus. Vai contar também, lógico, que experiências de milagres de Jesus, mas nós temos algumas passagens, como essa de João capítulo 10, que eu vou citar para vocês, onde Jesus está falando sobre dois tipos de pastores. O bom pastor, que ele era, e ele diz: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, é aquele que se entrega, é aquele que se expõe pelas ovelhas, que guarda as ovelhas, que cuida das ovelhas. Mas tem um outro tipo de pastor, que ele chama de mercenário, que na verdade está mais preocupado com aquilo que ele pode receber, ou que ele pode ganhar através das suas ovelhas, do seu rebanho, do que aquilo que ele pode oferecer às pessoas. Só que eu quero te lembrar uma coisa: a Bíblia é muito clara quando diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. O bom pastor é Jesus. Mas muitas vezes, por que nós não causamos impacto onde nós estamos? Por que as coisas não mudam? Sabe, dizem que nessa próxima década, possivelmente no Brasil, nós seremos mais evangélicos do que católicos, do que outras religiões. Por que a gente não causa impacto? Por que as coisas não mudam? Eu estou no Rio de Janeiro pastoreando, depois de ter saído de lá há 20 anos atrás.
muitas coisas mudaram na cidade desses 20 anos, desses 19 anos que eu fiquei fora. O evangelho cresceu, sim, mas você sabe que uma das notícias que eu recebi nessa semana e que me impactaram é de uma nova igreja que está surgindo, né, em algumas regiões, que é a igreja narco-pentecostal. Sabe o que é isso? São as igrejas que são comandadas pelos traficantes, que são sustentadas pelo tráfico. E essas igrejas, hoje existem comunidades inteiras, onde os traficantes, os vendedores, as pessoas que não são simplesmente usuários de droga, mas os traficantes se convertem, não mudam de vida, permanecem fazendo o que fazem, mas se dizem evangélicos, crentes, cristãos, não há transformação, não há mudança. Sabe, eu não sei se você sabia disso, mas quando eu li isso, eu comentei isso com a minha esposa, eu fiquei impactado, porque ao invés das coisas estarem melhorando, parece que as coisas estão se invertendo cada vez mais, e eu não estou falando lá fora, eu estou falando aqui dentro. Parece que novamente a gente precisa ouvir Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. E quando Jesus falou isso, em Apocalipse, ele não estava falando para quem estava lá fora. Era uma carta para uma igreja. Eu estou à porta e bato. Será que você vai ouvir a minha voz? Abrir a porta e deixar que eu more, que eu reine, que eu sente contigo, mude a sua vida. No texto que nós lemos, eu falei que era um momento decisivo da vida de Jacó, e realmente era. E a gente vê ali também a representação de dois tipos de pastores: o pastor Labão e o pastor Jacó. O pastor Labão é um pastor que representa o mercenário. Ele, na verdade, usou Jacó, e a bênção que vinha através de Jacó, a bênção geracional que Jacó tinha, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, havia uma promessa de Deus. Quantos conhecem isso, entendem isso, sobre a vida de Jacó, sobre a geração de Jacó, e por essa bênção, e por Jacó estar servindo Labão para poder se casar com as suas filhas, Labão é abençoado, o rebanho de Labão cresce muito, muito, muito. Só que chegou um momento em que Jacó falou assim: olha, eu preciso começar a trabalhar agora pelo meu rebanho, pelas minhas ovelhas. E ele vai falar isso com Labão. Sabe, Labão representa um tipo de crescimento sem padrão, sem experiência com Deus. Um crescimento do rebanho que não recebe legado e por isso não passa legado. Por isso, como não tem transformação, não gera transformação. Como não recebe uma nova identidade, também não passa uma nova identidade. E Jacó sabia disso. Jacó sabia que Deus tinha feito uma promessa, e que havia uma promessa sobre ele. Eu quero dizer para você, há promessas de Deus sobre a tua vida e sobre a tua geração. Nós já ouvimos aqui hoje um novo ministério dessa igreja que vai chamar o quê? Gerações. Há uma promessa de Deus sobre a nossa geração. E essa promessa vai se cumprir se nós tomarmos posição. Se nós tomarmos as decisões que nós precisamos tomar. Sabe, Jacó chega para Labão, e o pastor Jacó representa realmente um pastor que é pai, a paternidade, o bom pastor, que cumpre o seu chamado, que cuida, que quer cuidar das ovelhas, que porque recebeu um legado da sua geração anterior, ele vai repassar esse legado para as próximas gerações. Então Jacó vai fazer um pedido, que é começar a trabalhar pelo seu rebanho. E Labão
tenta lá fazer toda uma negociação, me fala quanto você quer receber. Sabe, esse mundo vai realmente tentar negociar com a gente o tempo inteiro. Quando a gente quer cumprir o propósito de Deus, quando a gente quer causar impacto, o impacto que Deus gerou na nossa vida, quando a gente quer levar isso, o mundo vai tentar nos vencer através de negócios que... E Labão falou assim, me fala o quanto você quer receber de salário que eu vou te dar. Mas não faz isso. Continua trabalhando o meu rebanho. E Jacó vai e fala o seguinte, eu continuo trabalhando pelo seu rebanho, mas você faz comigo o seguinte, você me dá as ovelhas, os animais que são malhados, listrados ou salpicados. E essa era a condição. E sabe o que Labão faz? Logo depois disso, ele fala assim, tudo bem, eu te dou essa parte do rebanho. Só que ele pega essa parte do rebanho e joga a mais ou menos 60 quilômetros de onde eles estavam. E Jacó começa do zero. Então, a partir, não fica nenhuma ovelha, nenhum animal malhado, pintado, listrado, salpicado. Ele começa do zero. Sabe que muitas vezes a gente trabalha, e parece que a gente está começando do zero. Quando não é isso que Deus gostaria que acontecesse. Porque uma geração, ela prepara o caminho para uma próxima geração. Eu quero que você entenda isso. E Deus dá, então, a Jacó uma revelação. A princípio, quando a gente lê isso no capítulo 30, a gente pensa que Jacó, ele estudou sobre reprodução de ovelhas, e aí ele vai buscar uma estratégia para que as ovelhas pudessem se reproduzir, listradas, salpicadas. Mas quando a gente vai ler o capítulo 31, que é logo o capítulo depois, no verso 9, a gente vai ver que aquilo era pura graça de Deus, era pura revelação de Deus, que ele recebe de Deus. E Deus fala o seguinte, pega varas verdes, trabalha essas varas, coloca no local onde as ovelhas vão beber água, no local onde essas ovelhas vão acasalar, onde elas vão se reproduzir. Coloca essas varas como referenciais. As ovelhas de Labão eram ovelhas que não tinham marcas. As ovelhas de Jacó eram ovelhas com marcas. Você sabe, meu irmão, Paulo diz em Gálatas 6,17 o seguinte, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que ovelhas nós somos? Será que nós queremos ser o tipo de ovelha que não tem nenhuma marca? Ou nós queremos ser as ovelhas que são marcadas, que têm as marcas de Cristo, que carregam a identidade das marcas de Cristo na sua vida? Nós precisamos decidir que pastor vai nos pastorear. Nós precisamos decidir de que rebanho nós seremos. Se nós vamos ser do rebanho de Jacó, que traz as marcas de Cristo. E é somente isso. Assim como Jacó tomou uma decisão, e aquela decisão fez virar o jogo da sua vida, nós também precisamos, como igreja, nesse tempo, trabalhar para virar esse jogo. As coisas não podem continuar nesse mundo como estão, porque existe uma igreja que Deus levantou na sociedade, no meio dessa sociedade, e essa igreja que somos nós precisa fazer a diferença. Precisa ser diferente. Sabe, nós gostamos de ajuntamento, nós gostamos de estar juntos, mas nós não desejamos somente ajuntamento, nós queremos avivamento.
Nós queremos que a vida de Deus que nós recebemos quando nós nos ajuntamos aqui, quando nós nos reunimos aqui, essa vida possa ser reproduzida na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias da semana, onde Deus nos envia, onde Ele nos coloca. E é isso que Deus sonha para nós. Em sermos uma igreja missional, uma igreja que está inserida na sociedade, transformando a realidade onde está. Para fazer as ovelhas então se multiplicarem em Jacó, ele se concentrou em colocar referências para as ovelhas se multiplicarem. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente não vive um avivamento de transformação onde nós estamos, porque faltam referenciais. Porque a gente se acostuma a vir aqui num culto, e é muito bom. Eu falei aqui, eu estou feliz de estar com vocês. Às vezes dá vontade de a gente ficar horas e horas aqui adorando, louvando, exaltando, bendizendo, sabe? No Monte da Transfiguração, Jesus sobe lá e acontece a transfiguração. Os discípulos que estavam acompanhando eles falaram assim: vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui, porque aqui está bom demais. Lá embaixo o bicho estava pegando, e estava mesmo. Os outros discípulos estavam lá com endemoniados sem conseguir expulsar o demônio, mas os que estavam acompanhando Jesus lá no Monte da Transfiguração, quando viram a glória, a presença de Deus, falaram assim: vamos fazer uma tenda e vamos morar aqui. E Jesus falou: não é isso, olha, a gente precisa descer. Tudo que a gente recebe no monte, tudo que a gente recebe de glória de Deus, é para que a gente possa descer onde há necessidade, onde há necessitados, onde existem pessoas precisando ser tocadas pelo Senhor. E quando Jesus desce, Jesus fala assim: até quando eu estarei entre vocês e as coisas vão acontecer dessa maneira, e vocês não vão entender? Até quando? Porque os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio. Uma geração incrédula e perversa. Jesus diz isso em Mateus 17. Até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que aguentá-los? E Jesus fala assim: tragam um menino até aqui, um menino endemoniado. Os discípulos já tinham orado e o demônio não tinha saído. E Jesus resolve em segundos aquilo que já tinham, sei lá quanto tempo, os discípulos estavam tentando resolver. Sabe, meu irmão, a gente precisa entender, minha irmã, que para que a gente cause esse avivamento e a gente se multiplique da maneira com que Deus quer que a gente se multiplique, de maneira geracional, que a gente não faça simplesmente discípulos de Jesus, mas que a gente gere novos discipuladores, pessoas que vão gerar na vida de outras pessoas. Nós precisamos aprender um pouco com esse texto. Sabe, Deus dá estratégia para Jacó dele pegar varas verdes. E as varas verdes não significam simplesmente a cor da vara era verde, mas significa mais que eram varas novas. Não eram varas velhas, enrijecidas, eram varas novas, eram varas mais maleáveis. Por isso que as varas eram verdes. Porque as varas verdes são mais fáceis de se trabalhar, são mais flexíveis no manuseio, são tratáveis, são abertos, são ensináveis. Você sabe por que muitas vezes tarda o avivamento? Porque nós não somos varas verdes, nós somos varas enrijecidas pelo nosso orgulho. Nós somos enrijecidas pelas nossas experiências, achamos que a gente já viveu tudo que a gente tinha para viver, achamos que Deus já fez tudo que Ele podia fazer. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando Jesus, Ele está falando então
para os seus discípulos sobre isso. Nos evangelhos ele diz que ninguém põe vinho novo em odre velho. Porque se botar vinho novo em odre velho, o odre velho que já está enrijecido, ele não vai suportar o processo de fermentação do vinho novo e ele vai se romper. E o que vai acontecer? Vai perder tanto o odre como o vinho. E muitas vezes é isso que eu e você estamos vivendo, perdendo o odre e o vinho. Porque nós não nos renovamos em Deus, nós nos transformamos em odres velhos, enrijecidos, sem maleabilidade. Nós não somos ensináveis, temos a nossa arrogância, nos tornamos pessoas endurecidas. Sabe, e Jacó pegou varas verdes, porque eram varas que ele podia facilmente manusear, tratar. Sabe, meus irmãos e irmãs, por que Jesus, quando ele foi selecionar os seus 12 discípulos, ele não foi nos lugares religiosos da época para escolher os mais estudiosos da religiosidade judaica? Por que ele não foi nos lugares onde tinham pessoas mais qualificadas? Porque Jesus não precisa disso. O que Jesus precisa olhar em primeiro lugar na vida daqueles que são chamados por Ele é a nossa disposição em sermos ensinados, tratáveis, moldáveis nas suas mãos, como vasos que estão na mão do olheiro e que são feitos na maneira com que Ele quer. Jesus escolhe homens simples. Haviam pessoas prontas em Jerusalém, mas Jesus não escolheu as prontas. Jesus não selecionou elas. Quem sabe aqui nessa cidade existam pessoas que têm melhores condições. Ou lá onde eu estou existem pessoas que têm melhores condições, capacidades do que eu e você. Mas Deus olhou um dia para mim, para você, e nos chamou, e nos escolheu, e nos resgatou, e nos trouxe para a sua presença. Porque Ele enxergou em nós coisas que nós não conseguiríamos nunca enxergar. Ele olhou em nós, Ele olhou para nós, e Ele decidiu escolher as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele resolveu escolher as humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para confundir as que são. Você pode falar assim, mas quem sou eu para fazer essa obra? Realmente, eu e você, nós não somos nada sem Jesus. Mas nele, nós podemos tudo. Realmente, sem Ele, nós nada podemos fazer, mas com Ele, nós temos condições de mudar a realidade ao nosso redor. Mas nós precisamos ser maleáveis. Nós precisamos de viver transformação. Sabe, todo o processo de discipulado existe em nós sermos maleáveis. O maleável, ele vai dar fruto. O ensinável, ele vai dar fruto. Mas o enrijecido, ele vai dar trabalho. E só trabalho. Porque ele nunca muda. Sempre pensa da mesma maneira. Sempre age da mesma forma. Não há espaço para transformação. Mas só que Jacó pegou essas varas verdes, maleáveis. E aí, ele não pegou varas verdes somente de um tipo. Ele pegou varas verdes de 3 tipos diferentes. E aí eu quero falar que, para que a gente possa viver esse avivamento na igreja, no corpo de Cristo,
Nós precisamos entender a diversidade que há dentro da igreja. Eu sei que falar de diversidade nesse momento, na sociedade, é muito difícil. Mas eu quero falar de maneira bíblica sobre isso. As varas não eram iguais. Numa igreja saudável, nós não somos iguais. A igreja, quem sabe, dos mercenários, as pessoas, as ovelhas precisam ser iguais, até nos gestos, nas palavras. Mas numa igreja geracional saudável, nós temos espaço para a diversidade. A multiforme graça de Deus respeita a multiplicidade de dons, de personalidades. Porque sabe o que nos une? É a visão e o propósito. Não é a forma que nos une. Nós podemos fazer diferentes. Nós podemos e nós somos pessoas diferentes. Você vai olhar aqui do seu lado, vai ter gente que vai fazer diferente de você, e isso não quer dizer que ele não esteja fazendo para Deus, ou que não esteja fazendo conforme Deus quer. Há espaço sim para a diversidade no nosso meio, porque o que nos une, o que traz unidade para nós, é estarmos debaixo de uma mesma visão, e caminhando no mesmo propósito que Deus tem para nós, que Deus tem para a sua igreja. Sabe, quando Paulo escreve em 1 Coríntios 1, no capítulo 1, no verso 10, ele diz assim: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, eu peço que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo propósito e na mesma visão. A gente precisa entender que as varas verdes, ensináveis, elas não vão ser iguais, porque nós somos pessoas diferentes, mas na nossa diferença, nós vamos nos complementar. O corpo de Cristo é isso, pessoas diferentes, agindo em áreas diferentes, tendo dons diferentes, mas quando nós nos juntamos, quando nós servimos juntos, quando nós trabalhamos juntos, o poder de Deus se manifesta na unidade, e não há quem possa parar uma igreja que trabalha em unidade de visão e propósito. Sabe, discipulado não é reproduzir pessoas iguais, mas é reproduzir pessoas marcadas pelo próprio Cristo. A nossa referência é Jesus. A marca que tem em mim e que eu tenho que reproduzir em você, e que você tem que reproduzir nas pessoas que Deus deu a você, são as marcas de Cristo. Você não precisa ser igual a ninguém. E quem sabe quantas pessoas aqui no nosso meio não se manifestam, não se expõem, não se colocam ao trabalho, porque se comparam com outras. Mas Deus nessa noite está dizendo para você que Ele escolheu você do jeito que você é. Apenas Ele precisa que você esteja com o coração ensinável nas mãos dEle, para que Ele possa te usar de maneira poderosa. Você não precisa ser igual a ninguém, mas Ele quer usar você. Ele quer que você aceite, que você se submeta à visão que Ele deu. As varas eram diferentes, mas elas foram trabalhadas da mesma maneira. A visão era a mesma, o propósito era o mesmo, o padrão é Cristo. Sabe como é que essas varas foram trabalhadas? O texto que nós lemos lá no início, Gênesis 30, do 37 ao 39, diz que Jacó pegou as varas verdes, maleáveis, e ela abriu. Não nelas todas, ele foi tirando uma parte da casca daquelas varas, abrindo sulcos no meio daquelas varas, a ponto de mostrar a brancura do interior das varas. Preste atenção nisso. Teve que se arrancar a casca.
para que a gente viva o avivamento e a multiplicação que Deus quer para nós, a gente precisa permitir que a casca seja removida. Jacó passou ali um tempo descascando as varas. Isso é tratamento. A gente está debaixo de um propósito, de uma mesma visão. Mas para que a gente possa cumprir esse propósito, nós vamos passar por um processo. E nesse processo, as máscaras vão ter que cair. A casca vai ter que ser arrancada. O carrapicho, como a gente costuma dizer, vai ter que ser tirado da ovelha. E muitas vezes a gente se fecha exatamente nisso. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos gastar a nossa vida, nós precisamos deixar com que Deus venha e nos marque, arrancando as nossas cascas. Posso te fazer uma pergunta e quero que você seja muito sincero? Quantos aqui reconhecem que tem cascas na sua vida que precisam ser retiradas, removidas pelo poder do Espírito Santo? Quantos reconhecem que são varas verdes que precisam ter partes da casca que precisam ser retiradas para que a brancura possa ser revelada? Para que o interior, que é o que realmente importa, porque nós somos vasos de barro, mas dentro de nós há o maior poder desse mundo, que é a presença do Espírito Santo, é a santidade de Deus, é toda a presença e a glória de Deus. Sabe, o processo de discipulado é um processo de encorajamento, de ensino, mas de confronto. Nós vamos ser confrontados, as coisas não vão ficar da mesma maneira. Tem que haver transformação. Sabe, em primeiro lugar, eu te disse, para a gente viver esse avivamento, a gente precisa ser vara verde, maleável, ensinável. Em segundo lugar, eu disse para você que o que a gente precisa é entender que há sim espaço para a diversidade. E o que nos une é o propósito, é a visão. Mas a gente vai estar debaixo do mesmo processo, que é um processo de santificação, de transformação, de renovarmos as nossas mentes, de deixar a casca ser removida em nós. Porque é somente assim que vai aparecer a brancura, a branqueza das varas, aquilo que está dentro. O processo tem como objetivo mostrar e manifestar o melhor de dentro de nós. Existe algo precioso que Deus já deu a você, que já está sobre você. Eu não preciso colocar a mão na sua cabeça, eu não preciso orar por você, eu não preciso fazer nada essa noite, já está contigo. Você que já recebeu a Jesus, o Espírito Santo habita em você, há o melhor de Deus dentro de você, a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus sobre você. Agora isso precisa aparecer, meu irmão, minha irmã. E para aparecer, a casca tem que ser removida. E Jacó fez isso. Botou essas varas verdes sem casca na frente do lugar onde as ovelhas iam beber água. E lá naquele lugar, era geralmente o lugar onde as ovelhas também acasalavam para se reproduzir. E por um propósito de Deus, o que aconteceu? As ovelhas que, enquanto estavam ali bebendo água e acasalando, olhavam as varas marcadas, listradas, elas começaram a se reproduzir. Presta atenção, o que Labão tinha feito com as ovelhas salpicadas, malhadas e listradas, ele tinha colocado longe, para não sobrar nenhuma. Mas sabe o que aconteceu? Das ovelhas que não tinham marca nenhuma, que começaram a se reproduzir a partir de ver o referencial daquelas varas verdes marcadas sem a casca.
começou a se reproduzir ovelhas malhadas, listradas, salpicadas, a ponto de, em pouco tempo, o rebanho de Jacó ser maior do que o rebanho de Labão. Você está entendendo isso? O processo de correção, sabe, o discipulado nos leva à maturidade. E a maturidade nos leva a entender que tudo aquilo que a gente recebe, a gente não pode guardar. A gente tem que reproduzir. A gente tem que reproduzir. Jesus, ele, falando sobre ele mesmo, mais uma vez, usando lá o texto de João, no capítulo 10, onde ele fala que ele é o bom pastor, ele diz o seguinte: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Porque, em quarto lugar, o que eu quero te falar essa noite é o seguinte: para que aquele processo de multiplicação e de avivamento acontecesse ali, dentro do rebanho de Jacó, aquelas varas precisavam ser expostas. Elas precisaram ser colocadas no lugar de exposição. E quem sabe esse seja o nosso maior desafio. Porque a gente não quer se expor. Porque se expor muitas vezes vai representar nos indispor com esse mundo. É verdade ou não é? Mas não haverá avivamento e multiplicação sem que as varas sejam expostas. Não haverá crescimento e avivamento, multiplicação, sem que eu e você sejamos colocados na vitrine, para que esse mundo possa olhar e não ver simplesmente a nossa vida, mas ver Cristo em nós. Olhar para nós, para mim, para você. Aí você fala, mas eu sou cheio de defeito. Sim. Ele escolheu usar homens e mulheres como eu e você, cheios de defeitos. Mas é exatamente na nossa fraqueza que a graça dele se manifesta. É exatamente quando a gente se coloca na presença dele e fala, olha, eu não consigo, não dá, está demais para mim. É exatamente aí que ele vem e ele supre. Nós precisamos entender que para se multiplicar tem que ir para a vitrine, tem que se colocar de frente do rebanho, tem que liderar pessoas através do exemplo, tem que ser exemplo para essa sociedade, para esse mundo, tem que se lançar na obra de Deus de uma maneira sem reservas. Não adianta você falar assim, eu vou fazer somente isso, é só isso que dá para eu fazer, não dá para eu expor tudo, não dá para eu fazer tudo, não dá, é só uma parte. Não tem espaço para isso. 1 Coríntios 11, 1, ao dizer assim, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo se expõe. Ele se expõe. Sabe, nós precisamos ter coragem de nos expor como exemplo. Igreja do Senhor reunida aqui essa noite. A gente só vai viver o avivamento que nós tanto buscamos, queremos, se nós estivermos dispostos a nos expor para esse mundo. Mas se não estiver pronto e se expor,
a multiplicação não será com qualidade. Nós precisamos entender que só passa um legado quem recebeu um legado. A gente não passa aquilo que a gente não tem. Se você nunca permitiu que alguém usado por Deus removesse a tua casca, não adianta você ir para a vitrine, porque o que as pessoas vão ver vão ser só a casca. E o que as pessoas precisam ver não são as nossas cascas. A casca representa a nossa carne. O que as pessoas precisam ver é a casca que foi removida. E o que vai ser exposto é o branco que está dentro da vara. É a pureza da glória. É a pureza da santidade de Deus em mim e em você. Isso faz com que o mundo veja. Escrevendo também aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, no verso 15, 2 Coríntios 12, 15, o apóstolo Paulo diz assim: eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. A minha pergunta essa noite é: quantos aqui estão dispostos a serem varas verdes maleáveis, ensináveis, tratáveis, que entendam que não vão ser iguais às outras, umas às outras, mas que todos vamos estar submetidos ao mesmo processo, onde a casca vai ser removida, mas que o processo, logo depois da casca ser removida, é que a gente seja exposto, para que pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós, e ver Cristo em você, aonde você está, aonde Deus colocou você, aonde Deus plantou você. As pessoas possam olhar para você e não ver simplesmente a mesma pessoa que você era há 2 meses atrás, porque cascas já foram arrancadas e elas começaram a enxergar coisas novas, e sempre vão enxergar coisas novas, e vão falar assim: mas o que está acontecendo com você? Você está mudando. Aí você fala: sabe qual é a diferença? Sabe o que está acontecendo na minha vida? A única diferença é Cristo. Eu sou igual a você, tenho os mesmos problemas, mas a única diferença é que Cristo habita em mim e Ele quer habitar em você. Sabe, quando isso acontece, ninguém segura o avivamento. Mas quantos estão dispostos a se colocar em exposição por causa de Cristo? Ou pela causa de Cristo? Tem muitas pessoas que chegam e falam assim: eu quero ser discipulado, eu quero ser acompanhado, eu quero que alguém invista na minha vida. E aí quando a gente fala para ela assim: olha, tudo bem, a gente vai cuidar de você, mas eu quero que você comece a se reproduzir numa outra pessoa. Aquilo que você recebe de mim, Timóteo, Paulo escreve isso. Eu quero que você transmita a homens idôneos, e que esses transmitam a outros. 4 gerações. O avivamento nunca vai acontecer sem que a igreja trabalhe nessa visão de gerações sendo tocadas. Mas para isso precisa de disposição. Você precisa ir para a vitrine. Você imagina isso. Imagina a vitrine de uma loja aqui de Muriaé,
ao invés daquele boneco que está lá, ou aquela... Está você lá e as pessoas passando para te ver. É lógico que eu não estou falando que você vai fazer isso, não. Mas a imagem é essa. E as pessoas passarem, só que existe uma grande diferença. A gente não está vendendo nada. E a gente não está sendo vendido. O mercenário é que vende. O bom pastor, ele dá. O bom discípulo se transforma num discipulador, sabe por quê? Porque aquilo que ele recebeu, ele quer transmitir. Você está entendendo isso? Sabe, Jacó teve que tomar uma decisão de trabalhar pelas suas ovelhas, porque enquanto ele trabalhasse pelas ovelhas de Labão, ele nunca ia viver plenamente a bênção de Deus sobre a sua vida. Quantos aqui querem viver plenamente a bênção de Deus sobre a sua vida? Você quer ser uma vara verde, maleável nas mãos do Senhor, tratável na mão do Senhor. Você quer entender que você não precisa ser igual a ninguém, que Deus vai usar você do seu jeito, da sua maneira, com a sua personalidade. Você não precisa ser extrovertido para ganhar ninguém para Jesus. É do seu jeito, Deus vai te usar do seu jeito, do seu jeitinho mesmo. Mas você vai passar por um processo. E esse processo, a única coisa que Deus vai fazer é arrancar a casca, é arrancar o pecado, é arrancar aquilo que não deveria estar ali para mostrar o de melhor em você, que é aquilo que Ele colocou dentro de você no dia que você se entregou a Jesus. E aí, isso acontecendo, você vai precisar ser colocado na vitrine, exposto, você vai ter que começar a liderar pelo exemplo, você vai ter que se colocar na frente do rebanho, para que as ovelhas possam olhar para você e começarem a se reproduzir. Porque você tem a marca de Cristo. E quem se reproduzir através da sua vida, também vai ter as marcas de Cristo. Porque Ele é o padrão. Tudo é dele, tudo vem dele. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, que eu preciso trazer também. Estas, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Olha o que Jesus está dizendo. Eu tenho me exposto pelas minhas ovelhas. Mas ainda existem outro rebanho que precisa ser atraído. Onde está esse rebanho? Alguém aqui chutaria, me dizer onde está esse rebanho que precisa ser atraído, que precisa ser trazido? Onde está? Alguém falou baixinho aí, pode falar mais alto. Lá fora. Há um rebanho de ovelhas lá fora. Que o pastor Jesus quer cuidar. Mas ele quer cuidar através de você, da sua vida, através da sua exposição, através das suas marcas. Quero convidar você a ficar de pé. Muita gente chega para nós, pastores, e fala assim: o que eu preciso para ser usado por Deus? Eu preciso ter um dom especial, eu preciso ter um chamado especial, eu preciso ter alguma coisa especial. Eu costumo dizer o seguinte: você precisa, no primeiro momento, somente ser disponível.
E o restante Ele vai fazer. Mas se não houver em mim e em você a disposição de darmos o primeiro passo, de entrarmos nesse processo, a terra vai continuar clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E as coisas não vão acontecer. Eu quero ver um avivamento nessa geração. Quantos aqui querem ver um avivamento? Quantos querem dar nessa noite um passo para que esse avivamento aconteça? Quantos querem ser varas verdes, maleáveis, tratadas, moldadas, onde a casca é arrancada e a glória se manifesta? E quando você é exposto, o que aparece é o que está dentro de você. Feche seus olhos agora. Vamos cantar um cântico. Pastora.